ótima noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a esta casa de oração. As cadeiras na frente ficaram vagas para os desencarnados. O pessoal acho que estava com receio de ficar perto. Né, Sérgio? Você está vivo ainda? Achei engraçado que bem as cadeiras da frente, ó. Mas, voltando ao foco, né? Novamente hoje nesta casa, renovo meu boa noite a quem agora também vai nos acompanhar online. Lembrando que nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, ao vivo, para que tenha familiares que se sentiriam à vontade e fica fácil depois de compartilhar e nós entregarmos a mais pessoas o Evangelho do Cristo. Hoje, dando sequência, eu falo do capítulo 3 do Evangelho, de uma maneira um pouco diferente do Evangelho segundo o Espiritismo, da obra. Há muitas moradas na casa do Pai. Se você puder passar, tem a capa, fazendo um favor. Acho que é depois desse. Hoje eu pretendo conversar sobre a divisão desse capítulo em alguns temas, por exemplo, para onde vamos após a morte? Existem vidas em outros planetas, será? Não pretendo me aprofundar nesse sentido, mas é citado no Evangelho. O que significa o momento atual do planeta? E, principalmente, para a gente finalizar, falando de evolução, se vai melhorar, se vai piorar, como que funciona, o que Jesus nos traz com esse grande ensinamento. E, para começar, eu tenho a fala, que está ali, é curta, 3, 4 linhas, mas gostaria de ler para vocês, para a gente refletir junto. Jesus diz assim, isso está no Evangelho de João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito. Pois me vou para preparar o lugar. Depois que me tenha ido, o que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. O que será que ele quis dizer com tudo isso? Vou preparar o lugar, depois eu volto para buscar. Essa fala, eu busquei no Evangelho para ler os capítulos anteriores, e ela vem logo depois da Santa Ceia, com os apóstolos, onde estão todos preocupados, e Jesus começa a falar nesse sentido: eu estou indo, logo eu estou indo, vou preparar o lugar, vou indo para um outro lugar. E aí Simão Pedro, típico de nós, chega para o Cristo e fala: mas para onde tu vais? Mas eu quero ir junto, ou se for acontecer alguma coisa, eu darei a minha vida por você. Simão Pedro fala. E aí Jesus, é claro, que não com o sarcasmo que eu vou fazer, olha para Simão Pedro e diz: é mesmo? Pois eu lhe digo que não vai até o galo cantar e vai me negar 3 vezes. E serve para nós essa reflexão, antes de entrarmos na informação do capítulo por si. Porque realmente Pedro, lá no julgamento, no Sinédrio, fala: não, isso eu não conheço, finge que não é com ele. E depois, posteriormente, quando é levado ao imperador, e depois de novo, realmente, antes de amanhecer o dia, Pedro já tinha negado a Cristo 3 vezes. Mas voltando então para a interpretação, o que Jesus nos diz, o que ele quer nos dizer sobre essa morada? Jesus fala que, com todas as palavras, que nós continuaremos vivos, que existe a vida após a morte. É claro que ele não cita a reencarnação nesta fala, mas ele nos dá a tranquilidade de que nós não morremos, de que nós continuaremos vivos, teremos outros lugares para habitar. E aí eu me pergunto, isso serve para mim, serve para todos nós: por que tanta preocupação? Vocês já pararam para pensar? Se nós temos a certeza de continuidade,
né? Nós temos muitas e muitas informações, até agora na ciência está entrando nesse sentido. Mas nós, como espíritas, como cristãos, temos, né, a fidelidade na palavra do Cristo, então nós acreditamos na continuidade da vida. Então por que tanta preocupação? Por que estamos tão aflitos se ninguém morre? Vejam só, se nós tirarmos os familiares complicados, todos têm? Todos concordam que nós temos, né? Não é só familiares que a gente gosta, amigos, ou, né, se fosse assim nós éramos santos. Não, nós temos sim pessoas que vão ter dificuldades de afinidade conosco. Se nós tirarmos eles, se nós tirarmos os problemas de saúde, todos aqui, a maioria também vão ter dores, problemas, aquele estômago, né, aquela dor nas costas, ou aqueles problemas mais graves. Se nós tirarmos a falta de segurança, estrutura, desenvolvimento das cidades e tudo mais. Se nós tirarmos a falta de dinheiro, se nós tirarmos as dívidas, os boletos, o que sobra de problema? Já fizeram essa análise? Não sobra nada. Tudo isso que eu falei é só da crosta, é só da carne. No mundo espiritual não tem nada disso. Não tem boleto, graças a Deus. Não tem problema de saúde. É claro que a gente vai ter uma adaptação ao mundo espiritual. Não existe mágica, né? Vai levar um período. Mas todos esses problemas, mesmo os familiares, que às vezes a gente não tem tanta afinidade, eles não vão estar lá, provavelmente, porque no mundo espiritual a gente se encontra com seus afins, com seus amores. Então, todos os problemas que nos acarretam são da carne. Porém, a gente não consegue compreender esse lado. É sobre isso que eu queria conversar um pouquinho hoje, para a gente compreender que Jesus já fala, né? Pedro, calma, né? Eu vou indo, mas eu volto. Poxa, para, né? Fica aí, leva o evangelho, faz o teu papel, mas eu vou junto. É mais ou menos isso, nesse sentido. Porque a vida na carne, ela é apenas passageira, se a gente fizer essa análise. Muitos pensam assim, né? Que talvez, eu não julgo, porque isso é da nossa cultura, o desencarne seja um passe de mágica, né? A gente vira santo e num passe de mágica a gente vai, como que eu até anotei aqui, que a maioria de nós faz isso. Descansou e foi para os braços do Pai. Não é assim? É claro que é lindo a gente desejar isso para as pessoas, mas não é tão simples assim. Ou então tão fácil. Nós não mudamos de ser. A gente continua sendo quem é, a gente só muda de roupa. Então, nós temos, para que a gente adentre novos lugares, não é assim, né? A gente vai entrar num lugar, a gente se adapta ao local. Como a gente vai adentrar novos lugares do mundo espiritual, tem que haver uma mudança de hábitos. E por que eu falo isso? Porque a maioria de nós, por causa desses pensamentos que é totalmente voltado para esta parcela da vida, que é a vida carnal, por a gente só pensar nestes problemas carnais, a gente tem um pouco de dificuldade de passar para o mundo espiritual. E isso é muito notório quando a gente começa a ler as obras, principalmente de André Luiz. Que mesmo no meio espírita, a gente verifica essas dificuldades. Não é que todo mundo vai passar para o mundo espiritual, vai passar por grandes dificuldades durante um grande período, como André Luiz passa lá, né, no livro Nosso Lar. Não é isso. Mas a maioria de nós, por causa das questões dos problemas, dos pensamentos que só ficam focados nessas questões da carne, como não é essa mágica para o mundo espiritual, a gente acaba continuando com os pensamentos focados aqui. E aí é que a gente tem um pouco de dificuldade nessa transição para o mundo espiritual. E porque também a gente não conversa sobre desencarne. Ninguém gosta, né? Não, hoje a gente vai assistir o jogo de futebol e depois nós vamos falar da morte. Já viram isso? Alguém falar assim? Não, a gente não conversa sobre isso. Por uma questão muito também de cultura, é claro, de preconceito. Mas se a gente for analisar, é a única certeza que a gente tem. E a gente não fala muito sobre isso. Voltando ao assunto aqui, então eu falei sobre a questão da depuração que acontece justamente para essa adaptação ao mundo espiritual.
E a gente também, culturalmente, aprendeu de um julgamento que fazem conosco, né? Alguém vem, ó, essa porta aqui você entra, essa porta não, essa para cá, essa é para lá, já ouviram isso? Vocês já pararam para pensar quantos juízes teria que ter no mundo espiritual para fazer isso? Né? Morrem no mundo, eu acho que mais de 3.000 pessoas por dia, se eu não me engano, eu não lembro, mas é aproximadamente isso. Então é muita gente que desencarna, né? Então esse julgamento acontece, é claro que acontece, mas é da consciência, nós mesmos. Porque tudo aquilo que a gente vai fazendo durante o dia a dia, tem aquele sempre vem aquele pensamento, viu? Não faça isso, não faça aquilo, não pense isso. Antes de julgar, antes de odiar, né? Reflita, tal. A gente tem na nossa consciência. E quando a gente passa para o mundo espiritual, a gente passa por essa crise de consciência, né? Todos nós vamos passar por isso, ela vai ser menor ou maior conforme o nosso mérito, conforme a nossa vivência no mundo carnal. É daí que surgem, né, as questões que falam para nós de céu, inferno e purgatório. É claro que os nomes a gente não pode levar ao pé da letra, mas na doutrina espírita a gente vai perceber que é muito semelhante a isso mesmo, com um grande diferencial. Primeiro, não são eternos. Eu não gostaria de trazer essa notícia, mas não tem descanso eterno. Não vai ficar lá no mundo espiritual tocando harpa e comendo uva para o resto da vida. Nós precisaremos voltar um dia. E a gente se prepara aqui para o mundo espiritual, se prepara no mundo espiritual para voltar para cá, nesse processo de troca. O segundo detalhe desta questão de céu, inferno e purgatório é que eles são imensamente variáveis. Não tem um céu, um purgatório e um inferno. Alguém de vocês já viu alguma cidade idêntica? Não tem nenhuma cidade idêntica. No Paraná nós temos 400 cidades, no Brasil 5.000 cidades. E eu garanto para vocês que não tem nenhuma que é idêntica. No mundo espiritual é a mesma coisa. Eu sei que a gente vê o Nosso Lar, lá no filme Nosso Lar, a gente acha que o céu ou as cidades espirituais são todas iguais, mas não são. Porque elas não são construídas por Deus. Elas são construídas pelo homem, desencarnado, né? Então, conforme os colonizadores das cidades espirituais, a gente vai ter as diferentes, né? Os mundos diferentes e assim por diante. Por que eu estou trazendo isso? Parece uma coisa de outro mundo que eu estou falando, não é mesmo? Eu sei que vai ter gente que falar assim, não, ninguém veio contar. É mentira. Vieram. Já vieram contar. A gente tem uns par de livros lá atrás, assinados e biografados, com muitas comprovações sobre o mundo espiritual. Por que a gente precisa falar sobre isso? Né? Porque todo mundo morre. Eu não estou rogando praga. Não estou, né, desejando, mas vocês vão morrer, assim como eu. E a gente precisa estar se preparando para esse momento. Cristo nos fala, né? Não te preocupas tanto. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não nesse tom gaúcho, é claro, mas ele fala. E ele diz, nesse sentido, e a espiritualidade, através das obras espíritas, trazem um pouco mais de descrição sobre esses ambientes. E aí que vem a questão da curiosidade nossa, né? Para qual desses ambientes, já que existem tantas zonas purgatoriais, né, diferenciadas, tantas regiões infernais, cidades infernais, em outros sentidos, nós aprendemos na doutrina espírita que tudo vai ser conforme pensamento e atitude, enquanto encarnado. Não é assim que Jesus falou, né? Planta, depois colhe. Ele nos dá vários exemplos, né? E aí, um pequeno resuminho para a gente entender, porque é interessante a gente saber sobre isso. As regiões infernais, que não são tão bonitas, a gente vê Dante Alighieri falar muito, né? Dentro da religião católica, ele trouxe, ou alguma nesse sentido, falando de como que eram as regiões. Elas existem, é claro, porque ali nós temos os planejadores da maldade. Não os maus, não aqueles que cometem as maldades, se arrependem. Não, o mal que faz e não se arrepende. Existem muitas pessoas assim, a gente vê noticiários de coisas horrendas que cometem, metralha e ainda dá risada.
Nesse sentido, nós temos essas regiões. Porque essas pessoas precisam pensar o que elas estão fazendo, refletir. E há regiões nesse sentido. Mas não foquemos nela. Foquemos naquilo que provavelmente, nas outras duas, né? Que talvez a gente possa estar passando por um período ou então por bastante tempo, conforme sempre o nosso merecimento. Nós temos então as zonas intermediárias, que são as zonas umbralinas, purgatoriais, que vão ser para depuração daqueles equívocos nossos enquanto encarnados. Por exemplo, eu penso a minha vida inteira, né, fazer o equívoco, mas eu chego no mundo espiritual e me arrependo, eu não sou mal, eu não quero ser mal. Porém, eu criei algumas maldades, eu organizei, né, fiz coisas equivocadas, então eu tenho que ter um período de adaptação no mundo espiritual, de depuração. Se a gente assistiu o filme Nosso Lar, a gente vê André Luiz, né, comentando nesse período que não foi fácil, mas que passou, e ele recebeu uma nova oportunidade para habitar os céus. É muito normal isso, né, hoje, nesta fase do planeta Terra, porque nós temos muitas coisas que nos chamam a atenção, né, materialistas, e às vezes no momento sem reflexão, no momento de ódio, a gente comete os equívocos, mas que no futuro a nossa consciência vai nos chamar para acertar as contas conosco mesmo. Não é com ninguém, é conosco mesmo. Nós temos também os céus, né? As cidades espirituais, as colônias, as regiões mais belas, que vão ser dos espíritos que se arrependeram, depuraram nas regiões mais purgatoriais, ou aqueles que na Terra estavam inclinados ao bem. Vejamos, então, que para alcançar os céus, nós temos que apenas seguir as palavras do Cristo, que é amar ao próximo, né, inclinado a fazer o bem. Nesse sentido, se a gente fizer uma análise, o que eu vou falar agora talvez choque algumas pessoas, mas a gente precisa também ter essa compreensão. Se eu fiz várias coisas erradas durante a encarnação, todos nós fazemos, né? A gente xinga, a gente fala mal, alguns cometem alguns furtos, logram as pessoas, coisas pequenas ou então, né, maiores, homicídios. Se a gente pensar nesse sentido, que depois tem que depurar, será que não é interessante depurar antes de desencarnar? Será que não é melhor? É aí que entra a questão das doenças antes do desencarne. São períodos de adaptação ao mundo espiritual que facilitam a migração para o mundo espiritual. Então eu sei que a gente nunca deve procurar as doenças. A gente tem que sempre evitar por uma lei de instinto, de proteção que está dentro de nós. Mas se elas nos procurarem no leito de morte, seja a doença que for, é um dos meios dos nossos mentores espirituais e daqueles que organizam a crosta de facilitar a migração para o mundo espiritual. Porque daí nós temos aí um descolamento do nosso corpo espiritual. Porque quando a gente está doente, quando a gente não está legal, a gente fica mais humano. Mesmo sendo pessoas maldosas, a gente fica mais abertas a receber orientações, a gente fica mais sereno, mais tranquilo. E tudo isso facilita essa migração para o mundo espiritual. Então, é um olhar diferente que o Espiritismo tem sobre essas doenças que nos acometem nessa parte final, digamos assim, da nossa vida. Comentei muito brevemente sobre essas 3 regiões que nos esperam, essas moradas do Pai, porque a gente precisaria estudar para compreender apenas um esboço. Mas vejamos, se eu estou inclinado ao bem, né, se eu penso no bem, praticar o bem, auxiliar o próximo, mesmo que eu cometa os equívocos, Deus vai me dar uma nova oportunidade de eu estar adentrando os céus, digamos assim. Porque se eu tenho essa doença, ou então, se eu, mesmo que seja num acidente, de uma forma abrupta, né, um desencarne abrupto, seja ele qual for, se eu tenho anteriormente os méritos de ter praticado o bem, vocês concordam comigo que tem várias pessoas que me amam no mundo espiritual? Né? Então, essas pessoas, através desse mérito meu conquistado de estar inclinado ao bem,
vai facilitar também esse desligamento, mesmo numa morte abrupta. Né? Mesmo que seja de um acidente, um assassinato, seja aquela morte abrupta, sabe, que não vem através de uma doença, por méritos meus, por estar inclinado ao bem, vai ter pessoas no mundo espiritual, desencarnados, espíritos que vão me auxiliar nesse processo de desligamento. Então, olhem só, Deus é tão bom, né, que Ele nos dá sempre uma nova oportunidade, mesmo quando a gente, né, não, digamos assim, não vai só pelo caminho correto. Às vezes vai pelo caminho certo, às vezes pelo caminho errado, mas aquilo que eu fiz de certo me bonificou de uma maneira que pode me auxiliar nesse processo. Então, isso acontece muito. E aqueles que têm um pouco mais de curiosidade nesse sentido, tem o livro Obreiros da Vida Eterna, que é do André Luiz, que fala sobre o processo de resgate de 5 ou 6 pessoas que eram de várias religiões, mas que foram auxiliadas porque estavam inclinadas ao bem, né, em auxiliar o próximo. Paulo nos diz, né, que as boas atitudes cobrem a nossa multidão de pecados. Então, a gente sempre pode estar mudando, a gente pode estar sempre renovando, né, os nossos pensamentos, mas é sempre conforme, né, o nosso mérito. A gente tem que estar sempre tentando melhorar. A segunda interpretativa do Espiritismo desta fala de Jesus vai nos trazer um pouco de compreensão do momento atual do planeta. Nós falamos, né, numa interpretação que é as moradas do Pai no mundo espiritual, mas também, continuando o capítulo, é falado sobre a interpretativa de que Deus não cria nada para o acaso. Que se nós temos outros planetas, outras habitações, elas são com algum fim, elas têm a finalidade de habitação, elas têm a finalidade de auxiliar no progresso da humanidade. E a Terra, né? Como será que está o nosso planeta? Se Deus não cria nada, né, ao acaso, a gente vai ver os outros orbes, mas a gente não consegue perceber civilizações. Mas, pasmem, a doutrina espírita nos diz que é apenas um defeito dos nossos sentidos ou até mesmo da tecnologia que nós temos hoje, mas que nós temos habitações no mundo espiritual, nos outros planetas, sim, porque Deus não cria nada só por criar, tudo tem uma finalidade. Eu não entro tanto nesse sentido, não vou entrar, porque não está, né? Nós não conseguimos nem cuidar da nossa vida, do nosso planeta, eu não quero falar muito nesse sentido. Mas eu gostaria de falar do que isso nos acomete ao nosso mundo de provas e expiações. Porque é assim que o capítulo finaliza. Ele nos fala de como nós estamos, ele nos fala da progressão e finaliza dizendo como podemos esperar um novo mundo, né? A progressão do mundo. Para fins didáticos, Allan Kardec dividiu todos esses orbes em 5 tipos, digamos assim, né, de orbes. São os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações. Nós já tivemos isso na Terra, né? Os primeiros habitantes do planeta Terra. Os mundos de provas e expiações, que ainda predomina-se a maldade, que é o que a gente vivenciou até algumas décadas, principalmente atrás, porque nós estamos em transição. E aí nós temos os mundos de regeneração, que são mundos onde nós descansamos das batalhas. Aí, muito além de nós, está muito longe do nosso alcance, mas existem os mundos felizes, né, onde predomina-se a felicidade, e muito, mas muito, muito longe os mundos celestes, onde apenas reina o bem, sem mais a necessidade de reencarnar. Somente tem um mundo espiritual. Terra, o que vocês acham? Sim, nós estamos num mundo de provas e expiações, partindo de uma segunda definição para uma terceira escala, mas bem no meio. Ou seja, eu sempre cito aqui, quem vem, talvez mais exposições, vai falar, meu Deus, ele vai falar isso de novo. Mas já fizeram reforma em casa? Não é fácil, né? Se você não sair de casa, então, meu Deus, é um fuzuê. E geralmente é assim, né? Você quer mudar a sua casa, mas você precisa reformar ela, né? Ou então comprar uma nova, mas geralmente a gente acaba fazendo as reformas.
E naquele período de reforma não é fácil, né? Tem muita coisa, muita bagunça. E é a transição planetária do planeta, porque a gente está migrando de uma segunda terminação para um mundo de regeneração. É o planeta que está migrando? É claro que vai ter a evolução da natureza como um todo, né? Mas principalmente as pessoas, né? Vão sendo substituídas, as pessoas vão mudando, aqueles que não querem mudar, né, vão dando licencinha para aqueles que querem mudar e assim por diante. Mas, por que eu estou falando isso? Porque se a gente faz uma análise breve do noticiário ou do nosso dia a dia, talvez a gente faça de uma maneira equívoca, todos nós. Porque até é citado na obra, né? No meio do capítulo ele fala assim, o que seria de nós se nós julgássemos a cidade apenas por um local que está desprovido do governo, das pessoas que cuidam desse ambiente? Uma periferia, talvez uma região mais, né, dificultosa. Será que é só aquilo ali que é a cidade? Né? Então, por que eles falam isso? Porque no nosso planeta, hoje, nós temos muita dificuldade. Mas não é só dificuldade. A gente tem, as coisas estão andando. Não dizem assim na nossa vida, primeiro fica ruim para depois ficar bom? Né? É mais ou menos nesse sentido que o nosso planeta passa hoje por esse momento. E vejam que todas as dificuldades que nós temos hoje em larga escala no planeta, a maioria dela, com algumas exceções, vulcões, terremotos, entre outros, são causadas pelo homem. Guerras, assassinatos, né? As próprias pestes, se a gente olhar, muitas provêm de um mau saneamento de algumas cidades. Então, a maioria das dificuldades que nos acometem hoje no planeta são causadas pelo próprio homem. E é nós que causamos, é nós que precisamos resolver. Nós não vamos alcançar um mundo de regeneração se a gente não resolver a nossa bagunça. Partindo desse princípio, eu entro na parte final falando das progressões. O que nos espera? A gente vê hoje, viu anteriormente, né, peço desculpa, as dificuldades que o nosso estado amigo, né, Rio Grande do Sul, passou. Ainda estão passando, né? A gente passou uma pequena parcela disso aqui em União da Vitória, mas foi apenas uma cidade, duas com Porto União. Nós estamos falando de 300 e poucas cidades que passaram pelas mesmas e maiores dificuldades. E Haroldo Dutra Dias, numa fala muito bacana, ele diz assim, tem o vídeo para quem quiser, posteriormente a gente pode publicar, mas resumidamente ele fala, sim, é uma dificuldade, mas nós vamos ver o Rio Grande do Sul reconstruído pelas pessoas, talvez pela ajuda dos governos, estados, mas principalmente pelas pessoas, porque as pessoas estão se ajudando. E daí surge, através de uma dificuldade olhando dos olhos carnais, uma novidade, algo novo para um povo, porque a união que passa naquele ambiente, e até mesmo hoje nós vemos vários estados ajudando o Rio Grande do Sul, faz com que nós, através da dificuldade, consigamos ter a evolução, ter a melhora, a ajuda, a caridade, o despertar para isso que eu comentei lá no início. Vocês lembram que eu falei? Né? Os problemas nossos hoje são carnais, são materiais. Não vamos levar a maioria deles para o mundo espiritual, para as moradas que Jesus falou. Então, as dificuldades que às vezes vêm no nosso dia a dia, elas servem para isso, nesse sentido. Porque o progresso é a lei da natureza. Não tem como nós não querer progredir. Nada é estático, nada é parado, está sempre em movimento. E há uma necessidade. Jesus veio há 2000 anos atrás e tentou nos orientar para que todos nós buscássemos a evolução através do amor. Fica muito claro, né, pelo mundo que nós temos lá fora, que não optamos por esse sentido. Fica muito claro que não aceitamos, né, a maioria de nós,
a entrada do amor para nos auxiliar. Mas como o progresso é a lei da natureza, vai ter que acontecer de um jeito ou do outro. E acreditem, mesmo nas questões materiais, eu falei até agora aqui de mundo espiritual, mas nós estamos encarnados, não é mesmo? Existe sim a evolução também na questão material. É claro, nós temos que trabalhar muito mais a questão espiritual porque nós vamos retornar para casa. Mas Deus quer sim que você prospere. Não pense que às vezes a dificuldade vem, não, porque você só tem que viver um mundo espiritual, esqueça as coisas materiais. Não é só isso, nós precisamos evoluir as cidades e a crosta da terra também precisa evoluir materialmente. Deus quer sim que você prospere, como usufrutuário, porque teremos que devolver. A gente não vai levar nossas questões materiais para o mundo espiritual. Então há uma necessidade de utilizarmos dos bens e da evolução material como usufrutuários. Mas Deus quer sim que nós prospere. Financeiramente, sim. Nas questões das doenças, temos os medicamentos, temos as terapias, temos os psicólogos, temos tanta gente que pode nos auxiliar nesse sentido. Nós temos também os problemas familiares, é claro que temos. Mas façamos uma análise. Se não fossem os problemas financeiros, será que a gente não estaria sempre andando no mesmo sentido? Não faríamos reflexões, rumos, traçar novos planos, né? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é essa mesma profissão? Será que é esse sentido? Então, às vezes, naquela dificuldade que você surge e revive. Nas dificuldades das doenças, será que a espiritualidade não está tentando, com um pequeno probleminha de doença, prevenir um problema maior? Né? Será que, às vezes, uma dor de estômago não previne uma úlcera? Porque nas dores de estômago você muda as suas questões alimentares, não é assim? Eu que o digo. Né? Por quê? Porque você acaba mudando, ninguém aguenta, com dor no estômago, continuar só comendo porcaria. Né? Então você acaba mudando. Então as dificuldades, nesse sentido, elas nos fazem reerguer. Aqueles familiares difíceis, será que não vieram para você transformar esse elo que liga vocês num elo de amor? É claro que se odeiam, né, antes de amar vai ter que tolerar. Não existe mágica, né? Até nisso a evolução ela é aos poucos. Mas será que eu já não consigo tolerar para numa próxima encarnação amar, pelo menos? No sentido da preocupação da morte, da perca de entes queridos, é claro que nós tocamos aqui numa das maiores dificuldades nossas enquanto encarnados. Todos nós sentimos, mesmo como espíritas, a perca de um ente querido. Mas o espiritismo vem como um conforto. Há muitas moradas na casa do Pai. Eu vou antes, para depois nós nos encontrarmos. Isso serve para os nossos familiares também. Partindo do princípio de que ninguém morre. Nesse sentido. Sim, nós precisamos, finalizando agora, compreender que se somos energia, nós não somos energia? Não chega naquele lugar, você fala assim, entra, a pessoa nem encosta em você e você já, opa, não bateu o santo. Não é assim? Né? O ambiente, o que é isso? É o teu corpo espiritual que está sentindo. O teu corpo carnal não encostou, não temos né, não encostou. O que sentiu? É a tua alma. Então como que você vai morrer? Que morre a carne. A alma continua viva. Esse corpo espiritual é você. Você continua vivo. Se você sente uma pessoa né, que é ruim só de 5 metros de distância, para onde que vai essa energia? Energia não morre. Os estudantes de física aqui vão me compreender. A energia apenas se transforma, ela não deixa de existir. Como que você vai morrer? Então, nós apenas, onde nós vemos destruição, apenas tem uma transformação. Né? Nada e nem ninguém deixa de existir. Não é um conforto?
nos nossos momentos de dificuldades? Do contrário, Deus não seria justo. Porque um morre com 7, outro com 50, outro com 60. Qual é a justiça nisso? Uma família sofre com a perda de um filho, a outra não. Compreende? Então, se não existisse a continuidade da vida, não existiria Deus. Não tem como acreditar nas duas coisas. As dificuldades do planeta, neste momento de transição, são muito desafiadoras. Realmente, são muito desafiadoras. Porque nós estamos no meio de um turbilhão. Todos esse pessoal que eu falei ali das regiões infernais, né, esses que não querem evoluir e tal, estão reencarnando tudo. Porque eles precisam também ter uma última oportunidade. Então, nós temos uma salada de fruta nessas últimas décadas hoje. É espírito bom, espírito evoluído, de alto escalão, é Emmanuel encarnando, Joana de Ângeles, é aqueles infernais. É uma salada, é nós que vamos escolher a quem nós seguimos, de que lado nós vamos ficar. É por isso que foi falado de separação do joio do trigo, separação dos bodes e das ovelhas e tudo mais. Sabendo que temos um corpo sutil, que temos a nossa alma, sabendo que os bons pensamentos, que o auxílio ao próximo e o próprio sofrimento fazem nós evoluirmos, esse momento de transição não é a maior oportunidade de evoluirmos? Porque se a gente estivesse num planeta meia boca, a gente teria poucas dificuldades, desafios menores, a gente talvez não evoluiria tanto. Se eu tenho um monte de dificuldade, eu não estou falando de masoquismo, né? Mas se eu tenho bastante dificuldades, se eu aprendo que o meu corpo espiritual evolui conforme eu vou sofrendo e maturando e subindo, eu não tenho hoje no planeta Terra a maior oportunidade de evolução do que nos outros momentos? É aí que entra nós como espíritas. É dificultoso? É. O maior desafio nessa encarnação é sobreviver a tudo isso. Não esquecermos das nossas virtudes, é auxiliar o próximo através, mesmo nas dificuldades, estar inclinado ao bem, porque depois há muitas moradas na casa do nosso Pai, Ele vai nos aguardar. Nós somos espíritos habitando o corpo. Nós não somos corpos com espíritos. É o contrário. Temos aí uma grande oportunidade. E a gente, apesar de todas essas dificuldades, nós temos os nossos mentores espirituais. Todos nós temos. A gente não pode esquecer disso, naqueles momentos de dificuldade. Apelar, orar, pedir ajuda, sim. E todos eles, nossa, como tentam nos ajudar. Só que ninguém ajuda alguém que não quer ser ajudado. Se eu ligo para alguém, a outra pessoa tem que atender, senão eu não consigo falar com ela. Então, o mentor espiritual só consegue conversar conosco quando nós queremos, quando nós nos elevamos, quando nós, na dificuldade, pedimos ajuda e assim por diante. Não esqueçamos, todos nós, não esqueçamos, a nossa casa é no mundo espiritual. Aqui é apenas de passagem. Eu sei que até hoje a gente aprendeu o contrário, mas confiem, né? Confiemos na espiritualidade. Confiemos naquilo que nos cerca, né? Porque senão não teria lógica tudo isso, né? A nossa casa é no mundo espiritual, porque há muitas moradas na casa do nosso Pai. Beleza, gente? Muito obrigado a todos pela paciência. Estejamos todos com o nosso Mestre Jesus e que possamos ir, né, posteriormente, após o passe, né, dar uma descarregada na energia, né, distensionar, ir para nossos lares, de repente com um pensamento diferente, porque todas as dificuldades que nós temos hoje, se a gente fizer uma análise, ela é da carne. E vai passar. Vai passar. Tudo passa. Tenho certeza disso. Beleza, gente? Muito obrigado a todos.